Olá, bem-vindas ao programa da Mai. Aqui nos ajudamos mulheres sedentárias a emagrecer e tonificar, saindo do absoluto zero. E o tema de hoje é gordinha saudável. Será que é possível que existe realmente uma gordinha saudável? Uma pessoa que está com sobrepeso ou muitas vezes não está com sobrepeso, mas está com nível de gordura corporal elevado, mesmo que não esteja com obesidade. Será que é possível você ter excesso de gordura no seu corpo e ser saudável? É sobre isso que a gente vai falar hoje. O que você acha? Existe ou não existe gordinha saudável? Eu vou te falar que não existe gordinha saudável. Porque quando a gente precisa entender primeiro que quando estamos com excesso de gordura corporal, esteja você com sobrepeso ou não, eu vou explicar melhor sobre isso aqui ao longo do nosso texto, você está submetendo o seu organismo a uma espécie de estresse e inflamação. O que significa isso? Nosso corpo tem que ter o equilíbrio entre músculo e gordura. Se essa balança está desequilibrada, tem muito mais gordura do que músculo, nós estamos, digamos assim, fisiologicamente desequilibrados. Por dentro, seu corpo está uma bagunça. Aí você vai ficar com muita inflamação, porque gordura traz inflamação para o nosso corpo. Seu sistema não está funcionando muito bem. E você vai ficar com um nível de estresse metabólico também. O seu corpo, ele não consegue lidar com tanta gordura assim e ele entra numa espécie de colapso. E eu não me refiro somente ao estresse desse que você perde a paciência, fica com pavio curto, né, como comumente as pessoas chamam. Mas o estresse do seu corpo não funcionando bem, não respondendo bem aos seus estímulos, te deixando com uma qualidade de vida pior, te fazendo adoecer por causa dessas doenças. Doenças relacionadas com obesidade, sedentarismo, câncer. Eu tenho relatos de pessoas que já adquiriram câncer e através mesmo dos dados do Ministério da Saúde. Câncer de colo do útero, principalmente aí, gente, as mulheres, eu estou me referindo principalmente às mulheres, porque nós temos tendência a acumular mais gordura, principalmente nas partes mais prejudiciais do nosso corpo, que é na barriga, por causa do hormônio estrogênio. Nós temos a maior concentração perto dos nossos órgãos reprodutores, e isso nos traz muito prejuízo e uma tendência a acumular mais gordura. Quando comparadas com os homens, nós mulheres temos muito mais gordura na composição corporal do que eles. Eles têm muito mais músculo e nós temos muito mais gordura. Fazer o quê, né? Essa gordura abdominal central, ela está relacionada diretamente com várias complicações na sua vida, complicações de saúde mesmo. E eu vou citar algumas dessas complicações para vocês. Diabetes, câncer, derrames, hipertensão, doenças cardiovasculares, o seu coração não funciona bem. E além do mais, essa gordura perto da sua barriga, ela é a gordura central, ela está próximo aos seus órgãos vitais e por isso é extremamente mais prejudicial para a sua saúde, podendo fazer você ter um ataque cardíaco a qualquer momento. Mesmo que você faça os exames, o médico lá, a gente faz aqueles exames periódicos e daí você vê lá as suas taxas equilibradas e tal. Mesmo assim, aí você, como uma vez eu escutei uma pessoa falar, eu fiz os meus exames periódicos e está tudo bem, as minhas taxas estão controladas. Só que essa gordura abdominal, ela não tem nada a ver com essas taxas controladas, ela tem a ver com a gordura visceral, que está aqui perto aos seus órgãos, que é tão prejudicial e que pode te levar a um ataque cardíaco a qualquer momento. Tá bom? Então não interessa se as taxas estão controladas, coisa nenhuma. Só o fato dessa gordura abdominal estar aí é um risco iminente para a sua saúde. É uma bomba relógio que a qualquer momento pode estourar.
O tecido adiposo nessa cavidade central, ele está relacionado diretamente com o aumento da mortalidade geral, por conta de uma série de doenças que eu acabei de falar para vocês aqui, que está diretamente relacionada. E eu vou falar um pouco mais para vocês sobre a circunferência abdominal feminina. Teve um estudo de caso, o maior estudo de caso realizado já nos Estados Unidos, que relacionou a gordura abdominal com a mortalidade. E as pessoas que tinham, as mulheres que tinham 95 centímetros a mais, a partir de 95 centímetros, elas tinham o risco de morte aumentado em 80%, relacionado com as mulheres que tinham essa circunferência menor do que 95 centímetros. Não que 95 centímetros seja o ideal, mas é o limite, digamos assim, é o limite. Então, circunferência, aquela que você mede aqui na altura do umbigo, tá, mulheres? Então, pega uma fita métrica aí e dá uma olhada como é que isso tá, pelo amor de Deus. Não existe gordinha saudável, gente, não existe. Por mais que você não esteja com sobrepeso e você esteja com o seu percentual de gordura acima de 30%, que já é altíssimo, altíssimo, altíssimo. Quando eu tenho alunas que chegaram para mim com 40% de gordura, gente. Olha só que absurdo. Quando o ideal para a mulher é até 22% de gordura corporal, para manter este equilíbrio. 22% é aceitável, é uma alimentação equilibrada, é um exercício físico na maioria dos dias da semana, é a malhação mais uma caminhada. Não te custa nada fazer isso. O que te custa muito é ser sedentária, ser obesa, ser inativa, tá? Muitas vezes tem aquelas falsas magras. Ah, mas eu não sou gorda, então tá tudo bem. Não tá tudo bem. Seu percentual de gordura pode estar em 30%, 40%. E se você não faz exercício físico, com certeza tá nessa faixa, tá? Você é magra, eu já recebi várias alunas assim iniciando comigo. A pessoa é magra, mas aí a gente vai fazer as mensurações lá dos percentuais de gordura, que a gente faz através de avaliação física. A pessoa tá com 30%, 40% de gordura corporal, mulheres. É muito alto. Mas como é que eu sei que eu tô com esse percentual de gordura? Tem as avaliações físicas, meninas. Geralmente, quando você vai no nutricionista, ele já faz a sua avaliação, que é com as dobras, ou a bioimpedância, que é um pouco mais comum, né, de vocês ouvirem falar, que é você sobe numa balancinha e faz lá. Dá para medir de várias formas. Bioimpedância ou avaliação física. O avaliador físico pode ser um fisioterapeuta, pode ser um nutricionista ou profissional de educação física, que vai detectar como é que está o seu percentual de gordura. E você pode investir nisso aí. Uma avaliação física custa em torno de 50 a 100 reais, dependendo. Tem outras formas também, mas são bem mais caras, né? Essa é a mais acessível. Mas veja bem, se você tá inativa, sedentária, mesmo você magra e só tem aquela gordura centralizada aqui na sua barriga, com certeza você já tá nessa faixa aí acima de 30%, tá? Por experiência própria aqui, com centenas de alunas, só de olhar eu já sei. Tem alunas minhas que falam assim, não quero emagrecer, só quero perder essa barriga. Gente, quase mais de 90% dos casos das mulheres que chegam para mim falam que não querem emagrecer, querem só perder barriga, estão com percentual de gordura altíssimo. A gente vê pelo tônus da pele, pela concentração de celulite na barriga, nas coxas, na bunda. A gente vê que o percentual de gordura, que a pessoa está inflamada, está estressada, está enfesada. Essa questão do enfesamento, gente, eu vou mencionar aqui porque tem uma aluna, ela chama Gisele, e ela falou assim, mas quando eu estava sedentária, eu vivia com o intestino preso. Mas agora que eu estou fazendo a malhação com você,
Gente, como eu estou indo no banheiro diariamente, muito mais, eu estou impressionada como o exercício físico melhorou o meu trânsito intestinal, né, digamos assim. E é isso que acontece, gente, tá? É muita situação de estresse, é muita gordura para o corpo administrar. O nosso corpo, ele não suporta tanta gordura assim, ele entra em desregulamento total. O percentual de gordura ideal para uma mulher é 22%, ali 22, 23. 24 tá alto, tá? Mas 24 tá estourando. Gente, chegar a 30% é uma coisa extremamente ruim. Você quando chega em 30%, você já tá pura celulite. Se aperta assim, ó, até no seu braço você vê a celulite. E é muito prejudicial para nossa autoestima, para nossa saúde. Repito, não existe gordinha saudável, tá? Se você tá gordinha e você tá uma gordura muito concentrada, com bastante celulite, com gordura visceral, você tá afetando a sua longevidade, porque nesse mesmo estudo que eu mostrei para vocês aqui, foi o maior estudo já realizado sobre circunferência abdominal nos Estados Unidos, eles relacionaram isso até mesmo com a expectativa de vida, tá? Para cada 5 centímetros a mais que você vai adquirindo no seu abdômen, houve um aumento de 9% na mortalidade, tá? Na mortalidade geral. Esses estudos, gente, eles fazem assim ao longo de vários anos, eles vão acompanhando. Você pode nem saber agora, mas tem centenas de estudos aí rolando que vão ser divulgados lá para daqui a 10 anos, porque é um tempo que essas universidades elas levam para fazer essa mensuração correta, saber quanto que a pessoa viveu, se ela viveu doente, qual era o tipo de doença. Aí eles relacionam essas doenças com esses fatores aqui de obesidade, de sedentarismo. E daí chegam nesses dados aqui pra gente. A cada 5 centímetros a mais que você aumenta na sua barriga, só relacionando aqui basicamente com circunferência abdominal, houve um aumento de 9% de mortalidade. Mulheres com circunferência abdominal maior vivem em média 5 anos a menos. Essa pesquisa ela estudou homens e mulheres, mas eu peguei a parte aqui só das mulheres. Você vive 5 anos a menos se você estiver com a circunferência abdominal elevada, ou seja, acima de 95 centímetros para mais na sua barriga. Olha só que coisa preocupante. E quem precisa, gente, só perder barriga, precisa emagrecer, entendam isso. Todo santo dia eu escuto essa conversa. Não quero emagrecer, quero só perder barriga. Barriga é gordura, essa gordura tem que sair. Emagrecimento é perder gordura, não necessariamente perder peso. Uma pessoa aqui dessa que eu falei com 22% de gordura, ela precisa emagrecer com mais de 22%, com 30%, com 40% de gordura, ainda que você seja magra, você está correndo todos esses riscos aqui por causa do sedentarismo. O sedentarismo, ele traz, por exemplo, a síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É a junção de 2 ou mais fatores de risco aqui relacionados à inatividade física, que é o sedentarismo. Por exemplo, você adquire uma hipertensão e você adquire um diabetes, porque você está nesse grupo de risco. Síndrome metabólica, você está com triglicérides altíssimo, que é o excesso de consumo basicamente o excesso de consumo de carboidratos. Você está comendo muito carboidrato, tá altíssimo, tá levando o seu triglicérides, tá tomando muita gordura, muita cerveja. Aí a gente tem que regular isso. Ninguém consegue viver dessa forma desregulada sem adquirir doenças, por mais que você não esteja com sobrepeso.
E se você tá com sobrepeso ainda, o risco é altíssimo. Eu já vi pessoas magras com síndrome metabólica, pessoas magras. Eu já vi pior, gente, eu já vi crianças com síndrome metabólica, crianças de menos de 12 anos adquirindo aí diabetes ou pré-diabetes, tá quase ali, tá quase no limite. Como é que uma criança que não tem noção do que é uma doença dessa é deixada dessa forma? Isso é exemplo dentro de casa, isso é os pais, excesso de permissividade com relação à alimentação. Então, olha o exemplo que você está dando para os seus filhos. Vocês estão entendendo a dimensão do problema? Não é só você. Você está dando exemplo dentro de casa, você está dando exemplo no seu trabalho, onde quer que você esteja. Então, começa a pensar um pouco mais em você e nas pessoas que te seguem. Nas suas crianças, por exemplo. Um absurdo uma criança de menos de 12 anos com diabetes, pré-diabetes. Porque muitas vezes isso acontece porque a criança vê o pai fazendo, tomando muito refrigerante, comendo muito doce. O que você está fazendo com a sua criança? Deixando ela dependente de medicação, de insulina. Gente, tem criança que fica tendo que tomar injeção de insulina com menos de 15 anos. Já tá aí pro resto da vida dependente disso aí. Olha que absurdo. Não existe pessoa gorda saudável, nem criança. Criança não é normal. A criança pode estar adquirindo aqui um diabetes, uma hipertensão. Gente, acontece, tá? Não brinquem com isso, acontece. Criança gorda não é saudável. Comece a estimular suas crianças a fazerem caminhadas, a gostarem de esportes, a fazer exercício, para que quando ela chegue na fase adolescente, adulta, ela não esteja doente. Isso é inadmissível um pai permitir que aconteça uma coisa dessa com uma criança, como eu já vi aí muitos casos acontecendo. Por que a barriga da gente fica grande, gente? Por que a barriga da gente fica grande quando você está aí com sobrepeso, com obesidade, ou mesmo que você não esteja nessa condição? Mas a barriga fica grande porque está fraca, está com muita gordura. São esses dois primeiros pontos. E isso tudo leva ao desencadeamento dessas doenças que eu falei. A gente precisa fortalecer a barriga, a gente precisa equilibrar a nossa alimentação. Eu não tô falando assim de radicalismos, tá? A gente precisa achar esse equilíbrio. Por exemplo, no meu programa, as alunas têm lá as dietas que elas podem seguir, mas elas aprendem a equilibrar o seu prato. Aprendem a fazer boas opções. Às vezes, uma coisa que você achava que é inofensiva é extremamente prejudicial. E no meu programa a gente tem esse acompanhamento nutricional, essa orientação, que muitas vezes as alunas, não vou seguir a dieta, mas eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Não é difícil, não é difícil. Você só precisa ter informação e ter a orientação correta. E você vai ver que equilibrando tudo isso, você vai se transformar numa pessoa saudável. Vai parar de ser... O pessoal usa esse termo assim, gordinho saudável. Gordinho, como se gordinho fosse algo assim, tranquilo, né? Tá gordinha. Gente, isso aí é... as pessoas querendo passar a mão na cabeça por causa de uma condição que requer muito cuidado, tá? E uma zona de atenção. Isso é uma zona de atenção. Não aceite ser chamado de gordinho, muito menos de gordinho saudável, porque não existe isso. Então, você pode viver menos. E outra coisa, as pessoas que fazem exercícios físicos, que fazem a sua malhação, que são ativas, elas vivem muito mais. Expectativa de vida de quase 10 anos a mais. Isso fisicamente e cronologicamente. O que é cronologicamente? A sua aparência. A sua aparência, que você tá com 38, parece que você tá com 60. Parece que você tem 50. E o contrário também. Você tem 38 anos, parece que você tem 28.
O exercício físico, ele proporciona que a sua senescência ou envelhecimento celular, ele seja muito mais lento. Seu envelhecimento, ele demora mais para acontecer. E se o envelhecimento demora mais para acontecer, doenças relacionadas com ele também. Essas doenças aí de osteoporose, de essas coisas que vão dando ao longo do envelhecimento, né? Dores aí, incapacidades físicas relacionadas com o avançar da idade, né? Por exemplo, eu tenho a minha mãe, ela tem 61 anos. Não parece que ela tem 61 anos. Ela não tem um cabelo branco na cabeça. E ela não tem dores. Ela se exercita todos os dias. Ela não faz dieta. Ela tem uma alimentação equilibrada. E, ao contrário, eu também já vi pessoas com 38 anos parecendo que tem 58, gente. Tá muito envelhecido. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa óssea muscular. Quando a gente perde massa óssea muscular, a gente só tem um jeito de repor, que é com a malhação, fazendo os exercícios físicos. E não é com caminhadas, gente. Vocês precisam entender que que o tônus muscular também, que é você ficar com a pelezinha assim, sabe aquelas pelezinhas de velhinho de algodão, assim, que é bem maciozinho, né? Aquilo é falta de tônus muscular, falta de musculatura e os problemas ósseos também, que ficam doendo. A gente só repõe massa óssea muscular fazendo exercício físico, fazendo a malhação, não com caminhadas. Se você não repõe, o que acontece? Invalidez. Você vai ficando inválida, vai precisando, não vai dando conta nem de tomar banho sozinho. A sua autonomia, ela vai sumindo. Vai ficando cada vez mais difícil para você subir uma escada, pegar um peso do chão. Coisas básicas que antes você fazia, você vai deixando de conseguir fazer. Ou mesmo sair de dentro de casa sem ajuda. Aí os velhinhos vão precisando de cuidadores, de andadores, de cadeira de rodas, de muletas. Isso aí necessariamente vai acontecendo. E se você não faz a sua malhação, esse processo ele vem e é incontestável. Ele vem, ele chega e você, se não faz, está só acelerando que isso chegue muito mais rápido. Chegue aqui cerca de 5, 8 anos mais rápido. Então, quem faz exercício físico sobrevive muito mais tempo jovem, sem doença, sem dores, porque está repondo essa perda de massa óssea muscular mais acelerada. Resumindo, esse vídeo foi para te alertar que não existe gordinha saudável. Você está gorda, você está submetendo o seu organismo a uma situação de excesso de gordura, inflamação, estresse. Pode adquirir aqui vários casos de doenças relacionadas ao sedentarismo, à obesidade. Mesmo que as suas taxas de exames laboratoriais estejam boas, se você está com excesso de gordura na barriga, isso é extremamente prejudicial para o seu corpo, seu organismo não funciona bem. Agora, com esses casos de Covid, as pessoas com sobrepeso têm morrido muito mais do que as pessoas que não têm sobrepeso. Pense um pouco nesse exemplo que você está dando para os seus filhos, para as pessoas que convivem com você. Seja a pessoa que vai alertá-los, que vai fazê-los mudar. Seja uma pessoa saudável, apenas equilibrando a sua alimentação e colocando exercícios físicos na sua rotina. Não é difícil. As minhas alunas têm conseguido, com sucesso, ainda que saindo do zero total, se transformarem em mulheres ativas fisicamente, mulheres com autoestima mais elevada, mulheres mais felizes, mais realizadas. Conta comigo nesse teu processo. Se você precisar de ajuda, sou especialista em tirar as mulheres dessa situação e levá-las para um patamar superior aí, de autorrealização e satisfação consigo mesmas. Um grande beijo, espero muito ter ajudado você com esse vídeo
Eu sei que foi um pouco pesado, mas esse alerta, ele precisa ser feito. Não existe gordinha saudável.